Todos nós gostamos de vir à igreja para termos encontros com Deus. Esses encontros são agradáveis porque o cenário de comunhão, ele está normalmente todo pronto. A igreja por si só, ela é convidativa. O ambiente interno é agradável, os louvores espirituais, a palavra. Mas o que fazer quando Deus marca um encontro conosco em lugares onde não gostaríamos de estar? A palavra diz que a cidade de Jerusalém é sitiada e o rei Nabucodonosor tem autorização de Deus para levar alguns utensílios da casa de Deus e também alguns jovens. Nesta época havia muita corrupção, o povo havia se rebelado contra Deus. As famílias eram saqueadas e mortas. E Daniel era só um adolescente como vocês, mas ele se mantinha fiel quando a sua nação se corrompia. E depois que ele foi levado, a cidade onde ele morava foi sitiada novamente e aí completamente destruída. Queimaram o templo e dizimaram a espada a todos. E como havia falado anteriormente, a estratégia era: troque a identidade dele, outra cultura, nova maneira de pensar, ou seja, façam com que ele esqueça de quem ele é. Em troca, ele estudaria em uma excelente escola e mais tarde se formaria em uma das melhores universidades do mundo. Lhe foi proposto uma carreira brilhante, com ganhos incríveis, e depois de algum tempo ele se tornaria sábio e teria acesso à elite do palácio. Tudo isso lhe foi oferecido desde que ele se curvasse e esquecesse de fato quem ele era. Sabem quantos anos ele serviu ao rei no palácio? 70 anos, sem nunca ter se contaminado. Por quê? Porque ele decidiu firmemente não se contaminar. Queridos adolescentes, galera, olha só. Se olharmos o cenário de hoje, esse tempo que vivemos hoje, percebem que o mundo trabalha com essa interatividade. As pessoas estão todo o tempo construindo coisas, edificando coisas, novas tecnologias, ideias brilhantes, mas isso não é suficiente. Isso não preenche um vazio que está dentro de nós. Eles montam o cenário com mídia, com celebridades importantes para divulgar o novo produto, a fim de que todos se curvem, que todos consumam, colocando dentro de nós uma necessidade que eu preciso ter. Queridos, essa novidade que nos é apresentada todos os dias através das mídias, do Facebook, do celular, do qual todos nós nos tornamos completamente dependentes, tem como consequência um resultado devastador. E é assim que o mundo tenta negociar conosco. E sabem o que eu percebo? Eu percebo que a cada geração que vem, essas gerações elas enfrentam um determinado problema. E o que temos presenciado nessa geração atual é: não creia na palavra. Ah, que parada é essa de Bíblia? Você ainda acredita nisso? Isso não é verdade. Juízo, juízo final. Eu não acredito. Eu não acredito em nada disso. Imaginem só, nós acostumados com mídia digital, vamos crer no que diz um livro antigo? Até estão dizendo que vão fazer uma nova versão, mais moderna. E é assim que o mundo tenta, todo o tempo, negociar conosco. Ah, eu não acredito que você está perdendo seu tempo num lugar desses.
igreja, um lugar de alienados, fanáticos. Você não precisa ser tão radical. Queridos, existe uma diferença entre posição e posicionamento. Posição é o lugar onde eu estou. Posição tem a ver com circunstância. Posicionamento tem a ver com caráter. Daniel tinha uma posição destacada no palácio. O problema é que muitas vezes, para nós mantermos nossa posição, nós negociamos o nosso posicionamento. Lembrem-se, posição é circunstancial. Posicionamento tem a ver com caráter. Não interessa onde eu estou ou onde eu cheguei. O importante é como eu vou me posicionar. E vejam que muitas vezes o que estava em risco ali na vida de Daniel não era apenas o trabalho dele, e sim, por muitas vezes, a própria vida dele esteve em risco. Mas em nenhum momento ele se curvou ao sistema. Por quê? Porque ele tinha um posicionamento diante de Deus. Será que diante das pressões e ofertas, nós teríamos o mesmo posicionamento que Daniel teve? Ou a gente pensaria, ah, também não precisa ser tão radical. Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele nos perdoa, Deus é amor. A gente pode se contaminar só um pouquinho. Depois a gente pede perdão e Ele nos perdoa. A juventude moderna, essa juventude de hoje, é uma geração mimada e acostumada a conseguir tudo o que quer. Por isso, vários jovens não estão preparados para os nãos que sobrevêm para qualquer pessoa. Queridos, galera, o sucesso de Daniel consiste em apenas duas coisas. Primeiro, oração. Segundo, leitura diária da palavra. Hoje a tendência é seguir modelos em todos os níveis, da moda, do trabalho, da música, do esporte. Queridos, nós somos reflexo daquilo que contemplamos diariamente. E eu convido você a contemplar a vida de Daniel. Ele tinha as mesmas tentações, os mesmos desafios que os jovens têm hoje em dia. Daniel viveu na própria pele as amarguras, os medos, os abandonos. Ele poderia ter perdido todas as suas referências morais e espirituais, mas ele manteve-se firme. Assim como vocês são tentados pelo brilho do mundo, que são os convites, Daniel tinha as mesmas tentações na Babilônia. Babilônia era um lugar onde acontecia muitos cultos pagãos, aonde o brilho era muito incrível, era uma cidade incrível, talvez como Las Vegas, com muito brilho, com muitas festas pagãs. Ele tinha sido tirado do convívio familiar, ele tinha sido tirado do convívio das pessoas que ele amava, dos cultos à igreja. Ele poderia facilmente se contaminar naquele lugar, mas ele tinha um posicionamento diante de Deus. Onde estava o segredo de Daniel? Onde estava a sua fonte de poder?
Será que ele era um jovem com superpoderes? Como ele pôde superar tantas crises de proporções enormes, inclusive com risco de vida em várias situações? Daniel orava 3 vezes ao dia. E aqui não estamos falando das orações que antecedem as refeições. Daniel desenvolveu uma profunda intimidade espiritual com Deus. Como está a sua vida de comunhão com Deus? Quanto tempo você tem reservado para escutar a voz do Pai a cada manhã? E eu vou um pouquinho além. Se nos fosse feita uma pergunta nessa manhã, a cada um de nós, sobre o que você pensa a respeito de Deus, quem Ele é para você, o quanto você o conhece. Talvez nós vejamos a Deus como um gênio da lâmpada, onde nós vamos esfregar as nossas mãos em oração, dizendo: Deus me ajuda, faz a minha vontade. Eu até faço a tua vontade, desde que ela coincida com a minha. E bem rapidinho, por favor, me atende. Mas a oração mais linda é aquela feita por Jesus. No momento de grande agonia e dor, ele ora ao Pai e termina dizendo: mas seja feita a sua vontade. Queridos, Deus é muito mais que um fazedor de milagres. E Daniel sabia disso. Sabia que ele era muito mais. Sabia que ele era muito mais que alguém que atende os meus pedidos no tempo ou momento que eu determino ou quero. A primeira coisa que Deus vai fazer é atender às nossas necessidades, não os nossos caprichos. Por mais difícil que pareça, você pode pensar: mas o meu problema é muito difícil. Mas eu posso te garantir uma coisa: você pode confiar nele. Você pode me dizer: Nelce, o que eu vou ganhar confiando? Você vai ganhar uma fé robusta. Chega de fé fraquinha, fé que não sustenta você no momento de crise, fé que não suporta, não aguenta, não responde. Chega dela. E muitas vezes nós dizemos: mas eu não tenho fé. Eu não consigo nem crer no que você está dizendo. Nós precisamos de um posicionamento diante de Deus. Precisamos de uma fé inabalável, guerreira, fé que mesmo no silêncio eu ainda posso esperar, baseada em um relacionamento e não no que eu estou vendo. Esta fé é construída com o tempo, com determinação, com intimidade, porque eu posso confiar, eu posso falar a verdade, eu posso chorar nesses encontros reservados para nós todos os dias. Essa fé, com o tempo, vai nos revelando a face de um Deus que é digno, de um Deus que é digno, digno da minha confiança, digno da minha oração, digno da minha adoração, digno do meu amor, digno do meu louvor. E eu posso adorá-lo, não mais pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Que o Senhor
na sua infinita graça, nos leve a essa intimidade, a essa presença todos os dias, e que o nosso velho homem seja desconstruído e nós tenhamos um posicionamento firme diante de Deus, para que quando as coisas nos sobrevierem, nós já tenhamos tomado a decisão e que o Senhor nos mantenha firmes e fiéis nele. Em o nome do Senhor. Amém.